Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você for vendo o vídeo. Hoje, sexta-feira, 4 de novembro de 2022, venho falar da 36ª rodada, de uma rodada específica, de um jogo entre Fluminense e São Paulo. Fluminense que já garantiu sua vaga na próxima Libertadores da América, incluindo a fase de grupos, que era algo muito importante, para não acontecer a tragédia que aconteceu este ano, quando não conseguiu chegar à fase de grupos, contra o São Paulo, que quer pelo menos abocanhar uma vaga na pré-Libertadores. Aquela fase que o Fluminense jogou ano passado, que é aquela fase antes da fase de grupos. E falando dessa rodada entre Fluminense e São Paulo, que vai acontecer amanhã às 16h30, no estádio Maracanã, com transmissão do Premier e Globoplay. E esse jogo, a curiosidade é que Daronco vai apitar esse jogo. Isso mesmo, Daronco. Parece que no Brasil existem poucos árbitros. É Daronco, Voaden, Rafael Claus. Existem poucas mudanças de juízes no Brasil, principalmente para apitar jogos do Fluminense. E antes de falar do jogo, dos possíveis times que vai em campo, dizer que o Wellington não fica no Fluminense para o ano que vem. A tendência é que Pineda e Matheus Ferraz também não fiquem para 2023. E Thiago Neves, esse mesmo, que não joga desde setembro de 2021, quando jogava pelo Sport, pode acertar com o Fluminense. Se for para acertar um jogo só pro Carioca, como um jogo de despedida, 2, 3 jogos, é aceitável. Mas se achar que Thiago Neves tem condições de jogar uma temporada, aí é muito complicado sim. Já que é um jogador que mesmo no Grêmio, quando ele sai do Cruzeiro, o seu condicionamento físico já era questionável. Imagina depois de mais de um ano sem jogar. Sempre a diretoria vai fazer essas loucuras. Se ficar, porque vamos ter eleição em breve nas Laranjeiras. E qual o time do Fluminense vai enfrentar o São Paulo? Vai com Fábio, Samuel, Nino, Manuel. A tendência é que Cristian seja fique na posição. André Martinelli, Iago e Ganso. E o ataque Arias e Germancano. Curiosidade: Iago Felipe, Germancano, Arias, Matheus Martins estão pendurados. Se tomar amarelo, ficarão suspensos para o jogo seguinte, que será contra o Goiás. Isso mesmo, são jogadores pendurados. E em relação ao time, uma curiosidade, falando de jogador pendurado, Felipe Melo volta. Felipe Melo, que estava pendurado, voltará sim. Espero que Diniz não force colocar ele em campo, como tem feito muitas partidas que não tem necessidade. Por exemplo, contra o Avaí. Por mais que ele tinha uma certa vantagem, ele resolveu botar o Felipe Melo, que já estava com amarelo, tomou amarelo no banco. Imagina o Felipe Melo sendo expulso. O prejuízo talvez ele podia ocasionar uma partida. Eu vejo, se o Fluminense conseguir um bom resultado contra o São Paulo, estiver vencendo o São Paulo, é um momento para você não dar sequência a Felipe Melo, que já sabe o que é. Não é dar sequência, talvez, a Natan, que a gente não sabe o que vai ficar por ano que vem. E sim dar sequência a Michel Araújo, que é um jogador de ótima qualidade, que ele precisa de sequência. Dá sequência ao Alan para a gente poder ver como... Poder criticar ele, ó. Deu sequência, não tá jogando bem. Como foi a questão do Cris Silva. Que é aquilo. Que é um lateral com dificuldades sérias. Porém, você precisa dar uma sequência para o jogador, para torcida, ou a bola em campo, a gente saber que se o jogador vale ou não a pena. Então, alguns jogadores como Michel Araújo, Alan, precisam muito mais de sequência do que Natan, que não deve ficar pro ano que vem, porque ele custa 500 mil reais. O Fluminense pagou 1 milhão pelo empréstimo. É um jogador um pouco enviado, que não entrega tanto. E assim, o que falam desse jogo Fluminense? É um jogo importante pro Fluminense, principalmente tentar terminar o melhor para o seu brasileiro, de segundo ou terceiro, porque a premiação, o dinheiro entra, é maior. E até para terminar bem a temporada, para terminar confiante, sabendo as contratações cirúrgicas que devem ser feitas para a temporada de 2023. E aí vamos falar do São Paulo. O São Paulo de Rogério Ceni, que briga sim por uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores, para ficar entre os 8 primeiros. O São Paulo vai vir no 3-5-2. E uma das curiosidades desse time que vai vir no 3-5-2, que Reinaldo novamente, que o Fluminense sondou, já fez alguma sondagem, talvez tenha algum tipo de proposta, não vai jogar de lateral esquerdo, e sim de ala direita, porque o São Paulo vai vir no 3-5-2 com Rafinha, Ferrarez e Leal,
com meio campo com Reinaldo pela ala direita, Pablo Maia, Patrick, Igor Gomes na armação e o Wellington como o ala esquerda. E o ataque, um conhecido dos tricolores, Luciano, e fazendo dupla com ele, Caleri. E o que dizer desse jogo do Fluminense e São Paulo? É um jogo que o Fluminense vai ter que tomar cuidado. São Paulo vai vir com muita vontade. São Paulo vai querer pelo menos um empate. Porque o São Paulo ele briga para salvar o ano. Teve eliminações ruins nas competições que disputou. Foi vice de uma Sul-Americana que a torcida do São Paulo dava como certa. No início do ano perde um título paulista que chegou o São Paulo. Estava vencendo o Palmeiras por 3-0. Depois o Palmeiras diminui. Fica 3-1 São Paulo. E aí depois o Palmeiras vence o título. Então existe uma pressão para pelo menos São Paulo conseguir uma vaga na Libertadores. Vai ser um jogo truncado. Por exemplo, é um time que joga com 3 zagueiros, com 3-5-2. Outro time já joga com 3 volantes, por mais que sejam volantes mobilidade, que dá passe. Então vai ser um jogo estudado, que os times vão ter que ter muita cautela nesse jogo. E torcer, principalmente para o Diniz, não querer inventar jogador fora da posição de origem. Principalmente quando ele toma um gol no início da partida. André não é zagueiro. André ele vai ser muito mais útil jogando de primeiro volante do que de zagueiro. Que é uma das mudanças que o Diniz faz muito em campo. Às vezes quer inventar jogador fora da posição de origem. Porém, dá para se enganar o São Paulo. E além da premiação, é você terminar o ano confiante. Acredito sim num bom jogo. Um bom público também no Maracanã. Devemos ter algo em torno de uns 40 mil. E desde já, um bom final de semana a todos. E a paz prevaleça.